Para falar então sobre infarto, antes eu tenho que falar sobre doença cardiovascular. A doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. O infarto, ele faz parte do conjunto das doenças cardiovasculares. Ele e o AVC, que é o derrame, são responsáveis por quase 90% dos óbitos das doenças cardiovasculares. O infarto agudo do miocárdio é basicamente o infarto ou a morte celular do músculo cardíaco provocado pelo entupimento das artérias coronárias, que são as artérias que levam o sangue para o músculo cardíaco cheio de oxigênio e nutrientes. O que causa o entupimento circulatório? O entupimento dos vasos? São alguns mecanismos. O mais conhecido deles é quando rompe uma placa de ateroma. Rompe a placa, as plaquetas que estão no sangue vão lá para tentar tampar o rompimento, formam um trombo e o trombo faz com que o fluxo de sangue pare de ir daquela região para frente. Uma outra situação é o aumento da placa com o passar do tempo, a progressão da placa. Existe uma outra situação que é a situação do déficit da oferta e demanda. O que significa isso? Significa que quando você tem uma artéria entupida, meio entupida ou quase totalmente entupida, quando você começa a ter uma taquicardia, por exemplo, por uma atividade física, o coração está exigindo mais sangue e mais oxigênio. Só que como a artéria está entupida, vai ser oferecido menos sangue. E um outro fator que acontece mas que acontece, é o espasmo coronariano, provocado, por exemplo, por uso de cocaína. Ok, vamos falar então dos fatores de risco. O primeiro fator de risco, disparado, de maior prevalência, quer dizer, o que mais acontece no mundo, não só no Brasil, é a hipertensão arterial. O segundo item dos fatores de risco, eu cito a dislipidemia, que é o maior fator do aparecimento da doença aterosclerótica, que é a doença das artérias, a doença dos vasos, que provoca um endurecimento, uma rigidez dos vasos e que provoca lesões nas paredes dos vasos, nas paredes internas dos vasos, no endotélio dos vasos, e isso propicia ao início da formação das placas de ateroma. Isso você consegue com o que a gente chama de perfil lipídico, ou seja, você precisa ir no laboratório para dosar o perfil lipídico, você precisa ir no laboratório para colher sangue. O fator de risco número 3, o diabetes mellitus. Dois tipos. Tipo 1, que é o juvenil, que está mais vinculado à falência do pâncreas de produzir insulina, e o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que está vinculado ao estilo de vida. O número 4 é a obesidade. A obesidade é definida como um IMC acima de 30. O que é o índice de massa corpórea? É o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Fazendo a conta, se der acima de 30, você já tem um grau de obesidade. O número 5 é o sedentarismo. O sedentarismo é definido como a pessoa que não faz nenhuma atividade física ou que faz atividade física, mas menos do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é 150 minutos por semana. O outro é tabagismo. O tabagismo, eu acho que eu não preciso me estender muito sobre isso. A gente já sabe que o tabagismo basicamente ataca o coração pelas substâncias nocivas, não só a nicotina, são mais de 1000 substâncias nocivas que o tabaco joga para dentro da circulação sanguínea. E um dos fatores principais de problemas relacionados com o tabagismo é a lesão do endotélio vascular. O estresse emocional, que já é bastante conhecido. E um outro e último fator de risco, que é pouco conhecido, mas cada vez mais ele é entendido como um fator de risco importante, é a apneia do sono, que é quando você tem uma obstrução das vias aéreas no sono. Então você acorda, você ronca muito e você acorda porque você para de respirar durante o sono. Alguns sinais típicos, como por exemplo, cansaço. A pessoa se sente muito cansada sem ter feito grande esforço físico. A pessoa se sente fraca, ela acha que é a falta de alimentação, tenta comer um pouco mais, mas não consegue
sair daquela sensação de fraqueza e falta de ar. A pessoa, eventualmente, sem um grande esforço, começa a ter uma falta de ar que não tinha anteriormente. Mas o principal desses sinais se chama angina pectoris, que é a angina do peito. A angina do peito, resumidamente, é uma suboclusão, um entupimento parcial da artéria coronária, que provoca dor no peito. A dor é muito parecida com a dor do infarto, mas a grande diferença é que ela é um pouco mais curta e ela passa quando você está fazendo atividade física ou você está se estressando e você para de fazê-la. Agora vamos falar agora sobre os sintomas do infarto agudo. Quais são os sintomas do infarto agudo? O sintoma clássico é a dor no peito, a dor que irradia para os ombros, mais costumeiramente para o braço esquerdo, mas pode irradiar também para o pescoço, para a mandíbula e para as costas. É uma dor muito intensa, em aperto, é uma dor muito intensa e demorada, e ela não passa sozinha. Então é uma dor de pelo menos 20 a 30 minutos, causa um suor frio muito intenso, a pessoa fica muito pálida, tem palidez cutânea, a pessoa fica com extremidades frias, ela sente muita falta de ar, e uma outra coisa é que ela fica extremamente agitada, ela fica muito ansiosa, muito agitada. Existem também fatores atípicos, que geralmente acontecem em mulher, em idoso e diabético, que são sinais de que você pode estar infartando, mas são muito sutis. Então, por exemplo, o mal-estar geral. Por exemplo, também uma sensação de dor de estômago, um empachamento. E também tem aqueles infartos sem dor. E isso é muito comum. Cerca de 50% dos infartos podem ser infartos sem dor. A gente tem que ligar para o SAMU imediatamente, 192. E o ideal é que você leve essa pessoa o mais rápido possível para o hospital. Nesse interim, uma coisa também muito importante é você dar 300 miligramas de ácido acetil salicílico, que são aqueles comprimidinhos de aspirina, ou melhoral infantil, ou AS, e que tem também a propriedade antiagregante plaquetária. Ela inicia a dissolução do trombo, que provavelmente é a causa do infarto. A ideia básica sempre no infarto é tratar o mais rápido possível, porque a partir do momento que existe a oclusão e a dor coronariana, você começa a ter morte do músculo cardíaco. Os cardiologistas dizem que tempo é miocárdio, e é a pura verdade. Quanto mais rápido, por isso que quanto mais rápido você levar ela para o hospital, melhor. Lá no hospital ela pode ser atendida por um serviço de especialidade e, eventualmente, quando o hospital não tem um serviço de especialidade, como por exemplo hemodinâmica, o cateterismo, existem os trombolíticos, que são drogas que dissolvem o trombo. Quando existe um hospital terciário lá perto, um hospital que tem hemodinâmica, cateterismo, a pessoa vai imediatamente para o CAT, faz o CAT e aí a gente vê em qual artéria está entupida e decide qual o tipo de tratamento. A sequela principal é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é a lesão do músculo miocárdico quando a pessoa consegue sobreviver ao infarto. O médico é o profissional mais capacitado para te orientar em relação aos problemas cardiovasculares que você possa vir a ter. Em relação a fazer exames, a tratamentos médicos, enfim, a como você deve se portar em relação a determinado tipo de doença. Uma outra coisa, tratar os fatores de risco. Então, tratar hipertensão, dislipidemia, tratar o diabetes, tratar corretamente. Uma outra coisa, sem sombra de dúvidas, é mudar o estilo de vida.